Caro aluno, seja muito bem-vindo à nossa 11ª aula do curso de Administração de Empresas. Bom, como vocês já me conhecem, eu sou o professor Lucas Vasco Ribeiro Alves e por meio aqui dessa nossa 11ª videoaula, eu gostaria de dar continuidade ao nosso curso. Bom, meu aluno, caso você ainda não tenha, efetuado a leitura do seu 11º capítulo da apostila, eu gostaria de pedir que fizesse uma pausa nesse exato momento da videoaula e adiantasse então a leitura do mesmo, para que você possa estar sendo aí apresentado e introduzido a todos os conteúdos que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje, tá certo? Bom, sem mais delongas então, vamos dar início aqui, ao nosso tema principal e aos seus respectivos subtópicos. Bom, como vocês podem ver, o tema principal que eu separei para trabalhar com vocês aqui na nossa aula de hoje, é a gestão financeira. E os seus respectivos subtópicos são princípios da administração financeira, demonstrativos financeiros, indicadores financeiros e planejamento e orçamento empresarial. Pessoal, a gestão financeira ela é uma das áreas mais estratégicas dentro da administração de uma empresa, sendo ela responsável por planejar, controlar e otimizar os recursos financeiros para garantir a saúde financeira e o crescimento sustentável da organização. Ela envolve, pessoal, a tomada de decisões relacionadas a investimentos, financiamentos e a alocação eficiente de recursos, sempre aí com o objetivo de maximizar o valor da empresa e garantir que as operações elas sejam financeiramente viáveis, Bom, dito isso, vamos começar falando aqui do nosso primeiro subtópico, onde nós temos os princípios da administração financeira. Pessoal, a administração financeira, ela busca aí otimizar a utilização de recursos financeiros para a maximização do valor da empresa. E a base, pessoal, da gestão financeira são aí alguns princípios fundamentais que orientam, as decisões financeiras de uma organização. Separei eles aqui para vocês. O primeiro deles, temos aqui o princípio da rentabilidade, Eu vou começar falando aqui com vocês. Princípio da rentabilidade, que destaca que a gestão financeira ela deve garantir que a empresa busque a máxima rentabilidade possível, com o capital disponível, ao mesmo tempo aí em que preserva a segurança financeira, E a ideia, pessoal, é gerar um certo lucro e proporcionar retorno também sobre o investimento aos acionistas ou proprietários, além de manter a operação da empresa estável, Temos o princípio da liquidez também, onde a liquidez aí, ela se refere à capacidade de uma empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo com os seus ativos circulantes, E uma boa gestão financeira, pessoal, ela deve garantir que a empresa mantenha níveis adequados de liquidez para cumprir suas obrigações financeiras, Evitando aí a insolvência e problemas de fluxo de caixa, Bom, temos o princípio da solidez, onde a solidez financeira ela trata da estrutura de capital da empresa, ou seja, do equilíbrio, entre capital próprio e capital de terceiros, como empréstimos, financiamentos, E esse princípio ele busca, pessoal, garantir aí que a empresa ela tenha uma base sólida de capital para sustentar a sua operação e enfrentar alguns imprevistos financeiros, Bom, temos o princípio, da risco e retorno também, onde todo investimento ele envolve os seus riscos, pessoal? E esse princípio ele estabelece que a empresa ela deve sempre considerar o trade-off entre o risco e retorno, ao tomar principalmente algumas decisões financeiras. Quanto maior o risco de investimento, maior deverá ser o retorno, basicamente, o retorno, no caso, esperado, para que a gente possa justificar essa escolha. Porque se ele for a mesma coisa de um investimento mais seguro, por que a gente não investe no mais seguro? Vai se expor a um risco maior. Não teria sentido, Bom, e por último temos aqui o princípio da eficiência operacional, Onde a gestão financeira ela deve buscar sempre a gestão eficiente, buscar sempre a eficiência na alocação de recursos, ou seja, garantir que os recursos financeiros eles sejam utilizados da melhor forma possível, minimizando aí desperdícios e maximizando também a produtividade dos investimentos, tá certo?
Bom, vamos falar aqui agora do nosso segundo subtópico, onde nós temos os demonstrativos financeiros. Pessoal, os demonstrativos financeiros são algumas ferramentas essenciais para a tomada de decisões na gestão financeira, né? Pois eles fornecem algumas informações claras sobre a situação econômica da empresa. E os principais demonstrativos financeiros são, temos aqui em primeiro lugar a DRE, né? Que é a demonstração do resultado do exercício, né? A DRE é o relatório contábil que a empresa apresenta, né? Que apresenta a rentabilidade da empresa durante um determinado período, que é normalmente de um mês, né? Trimestre ou um ano, né? E a DRE, pessoal, ela mostra a receita líquida, os custos e as próprias despesas da empresa, calculando aí o lucro líquido, né? Ou, dependendo do caso, o prejuízo. Pessoal, a DRE, ela é composta aí por, temos receita bruta de vendas, né? Onde o total de vendas realizadas, sem considerar descontos e devoluções, temos o custo das mercadorias vendidas, né? Que é o custo de produção ou aquisição dos bens ou serviços vendidos, lucro bruto, né? Que é a diferença entre a receita líquida e o custo das mercadorias vendidas, despesas operacionais, né? Onde o lucro gerado pela atividade operacional da empresa e o lucro líquido, né? Botei despesa operacional duas vezes, falei sobre as despesas operacionais. Despesas operacionais, né? Acabou que eu sublinhei, mas eu não me lembro de ter falado. Vou repetir aqui para vocês me perdoem, tá? Despesas operacionais, pessoal, são algumas despesas gerais e administrativas, né? De vendas e financeiras, por exemplo. Já o lucro operacional, ele é o lucro gerado, geralmente pela atividade, né, pessoal? Atividade operacional da empresa, tá certo? E por último, o lucro líquido é o resultado final, após a gente considerar os impostos e outras despesas financeiras. Bom, temos aqui por último o balanço patrimonial, né? Que é no caso aí dividido. Ele é dividido em três principais seções, né? Bom, o balanço patrimonial ele é basicamente um relatório contábil, né, que apresenta a situação financeira da empresa em um determinado momento no tempo. E ele é dividido, pessoal, em três seções, né? Temos os ativos, que são os bens e direitos da empresa, né? Podem ser classificados aí como ativos circulantes, de curto prazo, como caixa, contas a receber, e ativos não circulantes, né? Que são os ativos de longo prazo, como imóveis ou até mesmo maquinários, né? Temos os passivos, que são as obrigações da empresa, né? Também classificadas aí em passivos circulantes, que são as obrigações de curto prazo, como contas a pagar, e os passivos não circulantes, né? Dívidas de longo prazo, financiamentos, empréstimos a longo prazo, né? E temos também o patrimônio líquido. Pessoal, o patrimônio líquido, ele representa o valor residual da empresa, né? Após descontadas todas as obrigações, né? E é o valor que pertence aos acionistas ou aos proprietários. Bom, deixei mais um pouquinho aqui para falar com vocês. Temos o fluxo de caixa ainda, né, a ser levado em conta. O fluxo de caixa, pessoal, é um demonstrativo, né, que registra todas as entradas e saídas de caixa da empresa em determinado período. Ele é crucial para a gestão da liquidez e do fluxo financeiro, né, permitindo aí que a empresa visualize claramente a movimentação do dinheiro, evitando alguns problemas de falta de caixa. Eita, segurei um espirro aqui sem querer. Sempre pausa. Enfim. Bom, separei as principais categorias do fluxo de caixa, né? Temos aqui atividades operacionais, mais uma vez, onde são os fluxos de caixa relacionados à atividade principal da empresa, né? Como recebimentos de vendas e pagamentos de fornecedores, né? Temos as atividades de investimento também, como fluxos relacionados à compra e venda, né, de ativos de longo prazo, como imóveis ou equipamentos. Temos atividades de financiamento também, né? São os fluxos relacionados aí à obtenção de capital de terceiros, né? Como empréstimos ou distribuição de lucros aos acionistas, tá certo? Bom, vamos falar aqui agora do nosso terceiro subtópico, onde nós temos os indicadores financeiros. Pessoal,
Os indicadores financeiros são as métricas, né, que ajudam a avaliar a saúde financeira de uma empresa, permitindo aí a análise de rentabilidade, liquidez, endividamento, né, e a eficiência operacional. E alguns, né, os principais indicadores financeiros, eu deixei aqui para vocês. Temos em primeiro lugar os indicadores de rentabilidade, né? Sugiro que vocês vão tirando print dessas fórmulas, né? Os indicadores de rentabilidade, eles trazem uma margem de lucro bruto, né? Que indica aí a porcentagem caso, de cada unidade monetária da receita que a empresa consegue manter após o custo das mercadorias vendidas. Essa é a fórmula, como eu deixei no print aqui para vocês. Temos a margem de lucro líquido também, né, com a fórmula aqui abaixo, que indica a porcentagem de cada unidade monetária da receita que se transforma em lucro após todas as despesas e impostos. Bom, temos aqui ainda os indicadores de liquidez, né? Vou passar aqui para vocês. Indicadores de liquidez, como índice de liquidez corrente, né, que mede a capacidade da empresa de pagar as suas obrigações de curto prazo com os seus ativos circulantes. Vão tirando print, pessoal, dessas fórmulas, né? O índice de liquidez seca também, né, que é similar ao índice de liquidez corrente, mas exclui aí os estoques dos ativos circulantes, dando uma medida, né, mais conservadora da liquidez. Bom, temos um índice importantíssimo aqui também, que é um índice de endividamento, né? Vou colocar aqui para vocês. Temos o índice de endividamento geral, que mede o nível de endividamento da empresa, né, em relação ao seu patrimônio líquido. E aqui os índices de eficiência, né? Temos o giro ativo, no caso, que indica a eficiência da empresa, né, em gerar receita com os seus ativos locais. E por último, eu deixei aqui para a gente o prazo médio de recebimento, que é o PMR, né? Bom, ele mede o tempo médio que a empresa leva para receber dos seus clientes após a venda, tá certo? Bom, vamos falar aqui agora do nosso quarto e último subtópico reservado para a aula de hoje, onde nós temos o planejamento e orçamento empresarial. Pessoal, esses são dois processos, né? Vou riscar aqui para vocês, dois processos fundamentais na gestão financeira, pois eles permitem, né, a empresa estabelecer suas metas financeiras e identificar os recursos necessários para atingi-las, né? Esse processo ele ajuda a direcionar as ações da organização, equilibrando aí as receitas e despesas de forma eficiente. Bom, temos aqui o planejamento financeiro, né, que envolve aí a projeção das necessidades de recursos para alcançar os objetivos estratégicos da empresa, né? E ele vai incluir, pessoal, a avaliação da capacidade de geração de caixa, a definição de metas de rentabilidade e o mapeamento de estratégias para a captação de recursos financeiros, né? Temos o orçamento empresarial também, que é uma ferramenta que detalha as previsões de receitas e despesas para um determinado período, né, pessoal? Normalmente um ano, né? E ele serve como um guia para o controle das finanças, permitindo aí que os gestores eles acompanhem a execução dos planos e ajustem as entregas e estratégias, né, conforme necessário. O orçamento de receitas ele estima a receita esperada para o período com base aí nas vendas, né, projetadas e nos preços dos produtos ou serviços. O orçamento de despesas, né, vai estar estimando aí os custos fixos e variáveis, incluindo algumas despesas com pessoal, materiais, marketing, e o orçamento de investimentos, né, que planeja os gastos em ativos fixos e outros investimentos necessários, né, para o crescimento da empresa. Bom, meu aluno, encerro por aqui a nossa aula de hoje. Mais uma vez, fico muito grato pela sua atenção. Vejo vocês na nossa próxima aula. Um forte abraço, meu aluno.